Ai, ai, Josias, vamos voltar para o nosso problemaço aqui do Brasil? Supremo Tribunal Federal, Vorcaro, Banco Master e tudo mais. Estava vendo agora aqui no post do governador de Minas Gerais, a gente vê a repercussão política de tudo isso que a gente está acompanhando do Banco Master, né? O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é pré-candidato à presidência da República, tem se movimentado nesse sentido politicamente, né? Porque quer o espaço dele. Foi para Brasília, Josias. Publicou ele há pouco, há 1 hora mais ou menos. Estamos em Brasília para protocolar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Se você é mais um dos milhões de brasileiros que acreditam que julga também pode ser julgado, compartilhe. Chega de intocáveis, vamos fazer história, diz aí Romeu Zema, em mais um protocolo. A gente sabe que os pedidos de impeachment vão se acumulando lá no Senado brasileiro. Você acha que, diante desses últimos acontecimentos, isso ganha um pouco mais de força, Josias? Na sexta-feira, o próprio Walter Mayrovich nos dizia que somente é esse o caminho para retirar um ministro do Supremo Tribunal Federal. É o impeachment sendo decidido pelos senadores. Não, nessa legislatura não há chance, Fabíola, de aprovação de impeachment, porque isso dependeria de uma boa vontade do presidente do Senado e do Congresso, o Davi Alcolumbre, e essa boa vontade não existe, né? Porque levar hoje um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes para o plenário por conta dessas relações incestuosas que o Daniel Vorcaro manteve com o ministro do Supremo, entre eles o Alexandre de Moraes, seria o mesmo que abrir a porta para uma fila que inclui, nessa zona de suspeição, o próprio Davi Alcolumbre. E ele não vai fazer isso. Também ele está sob suspeição, nesse caso do Master, porque o Fundo de Previdência do Amapá, controlado por apadrinhados do Davi Alcolumbre, mergulhou, despejou 400 milhões de reais em papéis podres do Master. Então, a hipótese desse assunto avançar é inexistente. Mas o Romeu Zema está fazendo o jogo político, Fabíola, que será reiteradamente repetido durante a campanha eleitoral. Tentar jogar o escândalo em personagens ou no colo de personagens que têm vínculos com o Lula. O Lula tem um vínculo muito forte com essa ala do Supremo Tribunal Federal, que foi responsável pelo julgamento, pela condução do processo que resultou na condenação do Bolsonaro. E o Zema hoje percorre a conjuntura como uma opção de vice na chapa do Flávio Bolsonaro. Então, ele está fazendo o jogo político, Fabíola, embora saibamos que isso não vai adiante. Agora, o Lula sabe que isso vai acontecer, que isso será explorado politicamente, será utilizado contra ele. Há uma preocupação hoje no Palácio do Planalto com esse tipo de estratégia da oposição. O governo está tentando desenvolver vacinas contra isso, ainda não exibiu nada que tenha eficácia, né? E abstraindo tudo o que está acontecendo ao redor, Fabíola, é muito lamentável a gente observar que o Supremo Tribunal Federal chega ao início da disputa eleitoral, ainda numa fase de pré-campanha, numa situação paradoxal, né? Estamos falando de um tribunal que, no final do ano passado, estava sendo enaltecido pelos serviços prestados à democracia, que tinha mandado para a cadeia o Bolsonaro e os militares graduados que se associaram a ele no crime contra a democracia, na tentativa de golpe, né? Aí alguns ministros do Supremo imaginaram que esse feito histórico bastaria para elevá-los à condição de estátua. Aí passaram a se comportar como pardais de si mesmos. Estão sujando com uma desenvoltura dialética as suas próprias testas de bronze, né? Então, mal foi concluído o julgamento do golpe, então agora os ministros metidos nesse escândalo do Master. Isso será explorado pela oposição, Fabíola, inclusive porque, de certo modo, isso é a antecipação, é o prenúncio do que será alegado pelo Flávio Bolsonaro durante a campanha em relação ao julgamento do pai dele. Eles vêm dizendo que é um julgamento ilegítimo, que é perseguição política. Agora está aí o principal protagonista do julgamento, o Alexandre de Moraes, metido com o Master, num bololô que inclui gente do Centrão, gente inclusive vinculada ao bolsonarismo, né, como Ciro Nogueira, o Antônio Rueda,
cunhado do Daniel Vorcaro, o Fabiano Zettel, é o maior doador, aparece como o maior doador da campanha do próprio Bolsonaro, do Tarcísio de Freitas, em 2022. Mas isso tudo vai num caldeirão, Fabiola, em que se misturam as perversões todas e a oposição se finge de morta em relação ao que a implica no caso e joga a lama quente no colo dos adversários, sobretudo do Lula, né? Então esse é o jogo que está sendo jogado e o Romeu Zema é só uma peça dessa engrenagem, Fabiola. Ele que está aí como opção de vice para o Flávio Bolsonaro, está fazendo a sua parte nessa encenação.